Boa noite, a paz do Senhor sobre a sua vida. Que bom ter você aqui em mais uma leitura compartilhada. Hoje vamos dar início à sessão 1 do nosso livro. E eu vou dividir ele em duas partes, tá bem? A gente vai fazer a primeira parte hoje e a segunda parte na próxima live. Então, hoje eu vou trabalhar com vocês a primeira parte da sessão 1 que vocês já escutaram lá no podcast, tá bom? E se você não teve tempo de escutar tudo, vai dar tempo que a próxima live a gente vai continuar a sessão 1. Então você corre lá no Spotify, escuta o que você não escutou ainda para se alinhar aqui com a gente, tá bem? Então vamos lá, vamos começar. E eu queria começar com você orando, tá bom? Então vamos pedir ao Senhor direção para esse momento, porque a palavra dele vai ser lida aqui e a gente precisa ter discernimento, tá bom? Então vamos lá. Senhor, obrigada, Pai, por mais uma live. Obrigada pelas mulheres que me escutam, Senhor. E eu peço ao Senhor que muito mais do que a minha voz, elas possam ouvir a tua voz nessa noite, Senhor. Que esse seja um momento edificante na vida de cada uma e que possa haver crescimento espiritual. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos lá, vamos começar, tá bom? Primeiro eu quero ver com você a finalidade do livro de Cântico dos Cânticos. Eu quero ler para você aqui um trecho da página 24 do nosso livro, que diz assim: união com Cristo e permanência em Cristo asseguram paz, perfeita paz, descanso, constante descanso, respostas a todas as nossas orações, vitória sobre todos os nossos inimigos, pura e santa maneira de viver, produção sempre crescente de frutos. Tudo isto é o feliz resultado de permanecer em Cristo. A finalidade prática deste precioso livro é aprofundar esta união e fazer mais constante esta permanência. Então, a finalidade do livro de Cântico dos Cânticos é esta: é aprofundar a união entre nós e Cristo e a permanência entre Cristo e a sua igreja, certo? Então, todo o livro de Cântico dos Cânticos, ele vai girar em torno disso. Ele vai falar sobre a profundeza da união de Cristo e da sua noiva e como essa união pode ser permanente, certo? Então vamos lá. Eu quero ler aqui com vocês um versículo que ele diz assim, ó: beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Então, é o iniciozinho aqui da sessão 1, e ele vai iniciar com este versículo. E a gente vai discorrer um pouco sobre ele, tá certo? Vejam, a noiva, ela teve os seus olhos abertos, né? Ela teve os seus olhos abertos para a vida que ela levava. Então, a vida da noiva era uma vida sem satisfação. E de repente ela encontra a satisfação no noivo, certo? Ela encontra no noivo a vida plena. E aqui a gente já pode vislumbrar a nossa vida com Cristo, né? Não foi assim conosco também? Quando Jesus abriu os nossos olhos e a gente conseguiu enxergá-lo, quando a gente viu o nosso noivo, a gente viu que a gente poderia viver uma vida plena, né? O Espírito Santo abriu os nossos olhos espirituais. E aí eu quero ler com você aqui o trecho da página 26, quando diz assim: o mundo não pode mais ser para ela o que já foi. A noiva aprendeu a amar o seu Senhor.
e nenhum outro relacionamento que não seja com ele pode satisfazê-la. Então veja, isso que aconteceu com a noiva aqui no Cântico dos Cânticos é o que acontece conosco. A gente olha para o mundo e ele não pode mais satisfazer a gente. Então, quando a gente encontra com o noivo, a gente não encontra mais satisfação em outra coisa, a não ser na presença do noivo. E é por isso que a noiva diz: beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Então ela fala que o amor dele é melhor. Então é melhor do que qualquer coisa. Não existe nada melhor do que esse amor. E isso a gente pode olhar para essa noiva e a gente pode se ver na fala dessa noiva, certo? Mas o que mais é prefigurado aqui neste capítulo? Além da experiência da noiva com o noivo, é a instabilidade dessa relação. Então a gente vai ver que é uma relação que não está estável ainda. Então há desencontros, encontros e desencontros, né? É como a maré, isso que o livro vai dizer pra gente. O Hudson Taylor vai comparar essas idas e vindas da noiva e do noivo como uma maré que vai e vem, certo? E parece que a noiva, ela não se firma com o noivo. Eles estão sempre no movimento de encontros e desencontros. E aí eu faço uma pergunta para você. Isso não parece com muitas das experiências do povo de Deus, né? Que não encontram descanso nos braços do Senhor, mas ficam buscando experiências fora da presença de Deus para satisfazer o seu coração? Veja, do mesmo jeito que a noiva, quando se afasta do noivo, ela sente. Se você prestar atenção no texto bíblico, você vai ver. Toda vez que há um afastamento entre os dois, ela sente a falta dele e ela corre atrás dele. Então, isso acontece na nossa vida também. A gente se distancia um pouco do Senhor, a gente sente aquela falta e a gente tenta correr atrás daquele tempo perdido, a gente tenta correr atrás do noivo, né? Então, a gente pode se ver nessa noiva. Então, as pessoas, elas costumam olhar para trás e lamentar porque não estão mais vivendo aquelas experiências do primeiro amor, né? Mas por que que isso acontece? Porque trocamos o nosso amado por outro amor. E muitas vezes esse amor é o amor próprio. Então, é esse movimento que a noiva faz. Muitas vezes ela está trocando o amado por ela mesma, né? Então ela vai atrás dos próprios desejos e acaba perdendo o amado de vista. E esse é o movimento que acontece conosco também. Quando a gente perde o Senhor de vista, é porque a gente trocou. A gente fez uma troca ali, a gente colocou o nosso próprio eu no lugar do nosso amado. E aí a gente se perde, a gente fica como se estivesse perdida pela cidade, né? A gente vê a cena ali nos capítulos para frente da noiva perdida ali pela cidade em busca do noivo, né? Por outro lado, aqueles que estão vivendo intensamente o relacionamento com Deus podem recitar esse versículo. Então eu vou ler aqui o versículo para vocês, que diz assim. Deixa eu só achar aqui onde é que ele está. Diz assim: ó, se eu soubesse onde poderia encontrá-lo. Então, a noiva, ela vai dizer assim: ah, se eu soubesse onde poderia encontrá-lo, eu correria atrás dele, né? Mas, o que é que acontece aqui? Como um verdadeiro anseio da alma, daquele que não deseja se apartar da noiva, é assim que ela clama: ah, se eu soubesse onde ele está, eu correria até ele, me encontraria com ele.
Você já sentiu isso alguma vez na sua vida? Você já sentiu como se você quisesse saber onde o Senhor está? Como se você dissesse assim: Deus, eu preciso tanto da tua presença, só me diz onde eu posso te encontrar. Então, a noiva, ela caminha nesse sentido. Ela caminha buscando o seu amado e tentando saber onde ele está, porque a satisfação dela acaba sendo sempre nele. Por mais que ela lute contra isso, por mais que ela tente fingir que não, às vezes ela faz como se fosse um charme ali para ele, como se não precisasse dele, né? Mas no fim, é dele que ela precisa. E a mesma coisa acontece conosco. Às vezes a gente quer dizer que não precisa tanto assim, né? Que a gente dá conta da nossa vida, mas no fundo, a gente sabe que a gente precisa encontrar o noivo. E o que é maravilhoso aqui nesse texto, nesse texto de Cântico dos Cânticos e nesse discorrer aqui que Hudson Taylor faz, é que a maravilha é exatamente o fato de que há um amor muito maior do que o nosso, como noiva, aguardando por nós. É o amor do nosso noivo. Ele está sempre esperando por nós o tempo todo. Então veja, o que nos impede de estar desfrutando da presença dele é sempre algo que tem a ver com as nossas atitudes e não com ele. O que faz separação entre nós e o nosso Senhor é o nosso próprio pecado. O Senhor está sempre de braços abertos, querendo desfrutar de momentos conosco. Mas o nosso próprio pecado faz com que a gente se afaste dele. Agora, se você tomar a postura correta diante do Senhor, a postura de obediência e submissão, você vai desfrutar da presença do Senhor. O seu coração vai estar satisfeito, como escrito no Salmo 37:4. Né? Deixa eu abrir aqui a Bíblia para vocês. O Salmo 37:4 é bem conhecido da gente. E ele diz assim: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Então, o nosso coração vai estar satisfeito, sim, quando o Senhor for tudo o que a gente precisa. Quando todo o anseio da nossa alma for pelo nosso amado. Então, quando a gente se encontrar com ele, a nossa alma, o nosso coração vai estar satisfeito. Às vezes a gente tem uma ideia errada desse versículo, né? A gente tem uma ideia de que Deus vai fazer tudo que a gente quer. Vai suprir todos os nossos anseios, os desejos do nosso coração. Então, suprir todas as nossas vontades. Não digo nem necessidades, porque o Senhor supre as nossas necessidades. Mas a gente quer que Deus, ele faça aquilo que a gente quer. Mas quando a Bíblia fala pra gente que o desejo do nosso coração, ele vai ser suprido, ele está falando que quando você deseja o Senhor, não existe nada que impeça o Senhor de cumprir esse desejo. Então, o Senhor não vai virar as costas para você ou fechar os braços para não lhe abraçar ou tampar os ouvidos para não lhe ouvir, né? Então, não é isso. O Senhor, pelo contrário, ele vai satisfazer o desejo do seu coração por ele. Então, como noiva do Senhor, aquela que busca o Senhor, o seu amado, se você vai ao encontro dele, ele vai lhe receber. Ele vai lhe abraçar, ele vai realmente satisfazer o seu coração, né? Então, qual é o engano da noiva, certo? E que é o nosso engano também. É que encontramos a resposta aqui na página 28 do nosso livro, que diz assim: apesar de nunca achar descanso em sua ausência, ela não pode confiar totalmente nele e ela não abre mão de seu próprio nome, seus próprios direitos e possessões, sua própria vontade.
a ele que se tornou necessário para a sua alegria. Ela, de bom grado, o requisitaria totalmente, sem entregar-se completamente a ele. Mas isto não pode nunca ser assim. Enquanto ela mantém seu próprio nome, ela não pode nunca requerer o dele. Ela não pode prometer amar e honrar e não prometer também obedecer. E até que seu amor alcance o ponto de rendição, ela terá de permanecer um amante insatisfeita. Ela não pode, como uma noiva satisfeita, achar descanso na casa de seu marido. Enquanto ela mantém sua própria vontade e o controle de suas possessões, ela tem de se contentar em viver de seus próprios recursos. Ela não pode reivindicar os dele. Então veja, você, olha para a sua vida. Você é uma amante insatisfeita? Você é a noiva que não encontrou descanso nos braços do noivo? Veja a cena que o Hudson Taylor traz pra gente. Ele diz assim que mesmo ela não achando descanso longe dele, não é? Então assim, ela sai de perto do noivo e não encontra descanso, mesmo assim ela insiste em manter os seus próprios desejos. Então ela insiste em querer fazer a sua própria vontade e de não se submeter ao noivo, né? Então, enquanto ela mantém isso, seu próprio nome, ela não pode requerer o dele. Então veja, é como um casamento. Enquanto ela está querendo manter o nome dela, ela não pode receber o nome do seu marido. Enquanto as vontades são sempre as dela, e ela não se submete a ele, ela não pode receber também o nome dele. Então veja como essa figura que é colocada aqui do casamento, do relacionamento do noivo e da noiva, ela traz pra gente uma clareza sobre o nosso relacionamento com o nosso Senhor. E também ela desnuda a nossa alma, ela mostra pra gente o quanto estamos sendo insubmissas, o quanto estamos agindo como essa noiva aqui de Cântico dos Cânticos, como a Sulamita, né, que tenta fazer sempre a sua vontade e vai atrás do noivo só quando ela não tá bem. Então, tô precisando do noivo, então eu vou atrás dele. Agora eu não preciso mais dele, então agora eu posso viver a minha vida. Mas agora ficou difícil, volta atrás do noivo. Veja que maré subindo e descendo, não é verdade? E eu vou continuar a leitura aqui para vocês. Poderia haver uma prova mais triste da extensão e da realidade da queda do que a profunda falta de confiança no Senhor e Mestre, que nos leva a hesitar em nos dar totalmente a Ele, temendo que Ele possa requerer algo além das nossas forças, ou pedir alguma coisa que acharíamos difícil dar ou fazer? Veja, a gente muitas vezes não se entrega ao Senhor Jesus, porque a gente tem medo, a gente acha que Deus vai pedir coisas da gente que a gente não é capaz de entregar. A gente morre de medo de que Deus peça aos nossos filhos, a gente morre de medo que Deus peça ao nosso marido, a gente morre de medo que Deus diga assim, larga esse emprego. Então veja, a gente quer segurar nossa vida nas nossas próprias mãos e a gente não se entrega ao Senhor porque a gente tem medo. Veja que falta de confiança. A gente não confia que Deus tem o melhor para a nossa vida. A gente ainda acha que a gente sabe o que é melhor. E o texto continua aqui. O real segredo de uma vida insatisfeita está muito frequentemente em uma vontade não rendida. Então veja, essa é a frase que eu quero deixar para vocês, tá? Essa frase depois eu vou colocar lá no nosso grupo do WhatsApp para deixar bem marcadinha. E eu vou repetir ela aqui. O real segredo de uma vida insatisfeita
está muito frequentemente em uma vontade não rendida. Minha irmã, você anda numa vida insatisfeita? Preste atenção. Se o problema todo é porque você não tem rendido o seu coração e as suas vontades e seus desejos ao Senhor. Você tem lutado contra Deus e por isso você tem vivido uma vida insatisfeita. Vou continuar a leitura aqui, tá? E todavia, quão tolo, bem como quão errado é isso? Teríamos nós a fantasia de sermos mais sábios do que Ele? A gente vive achando que sabe mais do que Deus, não é? Ou que nosso amor por nós mesmas seja mais terno e forte do que o amor que Deus tem por nós? Ou que conhecemos a nós mesmos melhor do que Ele? Como nossa desconfiança deve ofender e ferir mais uma vez o terno coração daquele que foi por nós o homem de dores. Quais seriam os sentimentos? Pense aqui agora, tá? De um noivo humano, se ele descobrisse que sua noiva eleita estava temendo casar-se com ele, com receio de que quando tivesse poder, ele poderia tornar a vida dela insuportável. Todavia, quantos dos remidos do Senhor não o tratam exatamente desta maneira? Não é de se admirar que eles não estejam nem felizes, nem satisfeitos. Se você trata Deus assim, com desconfiança, é provável que você não esteja nem feliz, nem satisfeita. Certo? Você é uma amante insatisfeita? Essa é uma pergunta que eu quero fazer para você. Pare para pensar sobre isso. O que acontece com o nosso coração é que é o mesmo que acontece com o coração da noiva. Não conseguimos nos desfazer dos nossos medos, mas a falta de paz quando estamos longe dele faz com que nos rendamos totalmente ao nosso Senhor. E então a gente clama como a noiva clama: leva-me tu, né? Correremos após ti. Não queremos mais ficar longe dele. Sua ausência é insuportável. Por fim, nos rendemos. E que grata surpresa, né? Que grata surpresa a gente recebe. Ele não vai fazer mal pra gente. Ele vai fazer bem pra gente. Apesar dos nossos medos, apesar do medo de se entregar, a gente descobre que o nosso amado faz bem pra gente. Já parou para pensar o quanto desconfiamos do nosso Senhor? Página 30. Tem uma frase bem interessante também, que depois eu vou deixar para vocês lá, que diz assim: quando o coração se submete, então Jesus reina. E quando Jesus reina, há descanso. Vou repetir. Quando o coração se submete, então Jesus reina. E quando Jesus reina, há descanso. Jesus tem reinado na sua vida? Seu coração tem se submetido ao Senhor? Se não, não há descanso para você, mas há muito cansaço, porque é muito cansativo a gente viver contra a vontade de Deus. Qual é o grande problema, então, da igreja hoje? Então, a gente olha para o texto de Cântico dos Cânticos, a gente se vê aqui nesse texto, nós somos a noiva de Cristo, nós somos a igreja. Então, qual é o grande problema? O problema é que eu e você só buscamos o noivo em razão das nossas necessidades e não para satisfazer o anseio dele de estar conosco. Você já parou para pensar que existe uma satisfação que Deus tem em estar com você? Você já parou para pensar que o momento da oração, o momento ali de contemplação é um momento de alegria para o Senhor?
que Ele anseia por esse momento, Ele anseia em estar com você. Você nunca parou para pensar nisso. Por quê? Porque você só pensa o caminho inverso. Você só parou para pensar o quanto é bom o Senhor estar comigo. Mas você nunca parou para pensar que é bom para o Senhor estar contigo. E que Ele deseja estar na tua presença também. E que estar na presença de Deus, se submeter a Ele, parar para orar, parar para ler a Bíblia, não é simplesmente para você se sentir bem, mas é para você dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui para satisfazer a tua vontade. O teu desejo, o desejo do Senhor de estar comigo. Quando você é casada, né, você sabe bem que muitas coisas você faz para satisfazer os desejos do seu marido, para agradá-lo. Da mesma sorte acontece com o nosso noivo. A gente faz isso para agradar ele. Não é simplesmente porque é bom para mim. Não é porque eu estou precisando. Não é porque se eu não orar e ler a Bíblia, meu dia vai ser terrível. Não. Eu vou fazer isso porque Ele está esperando por mim. Então, o noivo sempre está esperando pela noiva. A noiva é que anda desatenta. Presta atenção na leitura de Cantares. Presta atenção nesse movimento que a noiva faz. Ela anda distraída, ela se perde, ela entra na presença do noivo, depois ela deixa o noivo, ela não sabe bem o que ela quer, ela anda agitada, mas o noivo, ele está sempre esperando por ela. Então, o nosso amado, o nosso Senhor está nos aguardando e a gente precisa entrar na presença dele. Deixa eu continuar aqui. Esquecemos que agradar a Deus é também dar a Ele prazer, assim como a noiva dá prazer ao seu noivo. E o que é mais prazeroso para o Senhor do que desfrutar da nossa plena atenção e entrega? Outro ponto que precisamos tomar cuidado é o que é descrito no versículo 6, que ele diz assim: não olheis para eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos da minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não a guardei. Veja, devemos tomar cuidado com o extremo zelo no serviço e o excesso das atividades na igreja, que muitas vezes fazem a gente perder o mais importante, a comunhão com o nosso Senhor. Você faz 1000 coisas na igreja, mas não ora, não lê a Bíblia. Resultado, perde a comunhão com o Senhor. Se não temos comunhão com Deus, não estamos aptos ao serviço, porque o que nós somos é sempre mais importante do que o que fazemos. Vejamos o que está escrito aqui, ó, na página 33 e 34. Diz assim: nossa atenção é chamada aqui a um perigo que sobressai atualmente. A intensa atividade de nossos dias pode nos levar ao zelo em serviço e a negligenciar a comunhão pessoal. Porém, tal negligência não somente reduzirá o valor do serviço, mas tenderá a nos incapacitar ao mais elevado serviço. Se nós zelamos pela alma dos outros, mas negligenciamos a nossa própria, se estamos buscando remover o argueiro dos olhos do nosso irmão, descuidados da trave em nossos próprios olhos, nós frequentemente ficaremos desapontadas
com a nossa falta de poder para ajudar nossos irmãos, enquanto o nosso mestre não ficará menos decepcionado conosco. Não nos esqueçamos nunca de que o que nós somos é mais importante do que o que fazemos, e que todo fruto gerado fora da permanência em Cristo será um fruto da carne e não do Espírito. O pecado de negligenciar a comunhão pode ser perdoado, mas ainda o efeito dele fica permanente, como feridas que são curadas, mas deixam cicatrizes. Então veja, grave isso aqui. Todo fruto gerado fora da permanência em Cristo é fruto da carne e não do Espírito. Então, a comunhão com o noivo, a comunhão com Cristo, ela sempre vem primeiro do que o serviço. Sem comunhão, a gente não está apto a servir. E aí eu vou parar aqui, nessa parte aqui, a gente vai dar continuidade à sessão 1 na próxima live, tá certo? E aí eu vou pedir a você que, se você não escutou os áudios do livro, você corra lá para ouvir, para você poder estar mais atenta na próxima live, sabendo exatamente do que a gente está falando. Se você não fez a leitura ainda do livro bíblico Cântico dos Cânticos, leia. Você precisa ler o livro inteiro para você se situar. Para quando a gente fizer um comentário aqui, você saber exatamente o que a gente está falando. Tá certo? No mais, Deus abençoe você. Que você tenha uma boa semana. A gente se encontra na próxima terça-feira, nesse mesmo horário. E eu espero que esse tempo tenha sido proveitoso para você. Até a próxima terça.